Olá pessoal, eu sou o José Finóquio. Eu vou falar sobre um módulo de projetos dentro do curso que vocês estão fazendo de cidades inteligentes. Tenho dedicado a minha carreira a fazer com que as pessoas consigam fazer projetos em equipe. A minha grande questão é o desafio de fazer cognição distribuída em termos de projeto, ou seja, pensar em equipe. E eu desenvolvi metodologias e escrevi alguns livros sobre isso. O livro mais best-seller, vamos dizer assim, chama-se PM Canvas, está na sua segunda edição. Tem uma formação, vamos dizer assim, diferente. Eu estudei processamento de dados na Universidade Federal de São Carlos. Eu fiz uma pós-graduação em administração da produção na FGV. Eu fiz um MBA em finanças pela USP e eu fiz um mestrado em engenharia naval pela Escola Politécnica. Por que engenharia naval? Porque ela tem muito a ver com a minha área de interesse, projetos. Qual é a minha missão aqui? Pense, cidades inteligentes. Então, estou falando que existe numa comunidade, num ecossistema, inteligência. Nós temos que nos juntar e, por meio da cognição distribuída. O que é cognição distribuída? Pensar junto, pensar em equipe, pensar de uma maneira multidisciplinar, somando diversas inteligências. Então, minha missão é passar para vocês uma metodologia para a gente conseguir fazer projetos em equipe. Essa tal inteligência distribuída, cognição distribuída. E que faz todo sentido quando a gente fala cidades inteligentes. É um ecossistema e nesse ecossistema a gente tem que ouvir todas as partes interessadas. Mais do que ouvir, trazê-las para conceber o projeto junto com a gente. O que eu espero de vocês? Eu espero que vocês consigam formar equipes nas regiões que vocês estão. Espero que essas equipes sejam multidisciplinares dentro do âmbito das engenharias, engenheiros mecânicos, civis, agrônomos, geólogos. Essa equipe vai interagir com a comunidade, investigar problemas que existem nessas comunidades e como fazer para caminhar para isso. Cidades inteligentes. Nós só conseguiremos chegar em cidades inteligentes por meio da realização de projetos. As coisas não se transformam por acaso. Fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente é insanidade. O que é o PM Canvas? Pensa num grande mapa visual que, a princípio, nós imprimíamos numa folha de tamanho A1 e, por meio de post-its, colávamos a contribuição das diversas pessoas que, numa sessão, está colaborando para conceber esse projeto em cocriação. Então pensa numa grande folha de papel, isso que se chama canvas em inglês. É uma tela, um quadro, né? Por que PM Canvas? Project Model Canvas. Eu inspirei o nome do PM Canvas num canvas mais famoso internacionalmente, que era o Business Model Canvas. Existe um suíço chamado Alex Osterwalder. Ele, para que as pessoas pudessem conceber, criar uma nova empresa, usando uma pequena folha, um pequeno quadro de papel, que ele chamou de Business Model Canvas, ele teve essa ideia de simplificar, fazer as coisas mais visuais. Eu me inspirei bastante na estética do Alex Osterwalder
Mas eu tenho que falar para vocês que o PM Canvas, ele é basicamente diferente de um business model. O business model é para criar uma nova empresa e o PM Canvas é para fazer um projeto. Fazer um projeto tem começo, meio e fim. Quando você cria uma empresa, você cria essa empresa para durar para sempre, é um negócio, então você está concebendo um negócio. Aqui no nosso caso, Cidades Inteligentes, nós vamos fazer um projeto. Nós vamos estudar uma problemática, nós vamos reunir pessoas que vão construir coisas, nós vamos pelo menos imaginar, planejar essa construção que deve ser feita. Um dia isso é colocado no ar, você implanta um determinado produto e ele passa a ser usado pela comunidade. É um novo serviço, um produto, um resultado nessa cidade inteligente. Então eu descrevi para vocês problema, construção, uso e valor. PCUV. O Canvas, de uma maneira geral, ele passa por essas etapas, essas fases, essa jornada. Existe uma jornada de problema, existe uma jornada de construir coisas, existe uma jornada de implantar e usar, né? Existe uma jornada de aproveitar e tirar o valor disso daí. Aqui vocês têm um link com diversos arquivos, facilitadores, aceleradores. Se quiserem, inclusive tem nesse local o Canvas para vocês imprimirem. No gerenciamento de projetos tradicional, existia aquele negócio de fazer um plano de projeto desse tamanho aqui, com muitas coisas, né? Tal qual foi idealizado pelo grande Project Management Institute, né? Que criou a Bíblia do gerenciamento de projetos, usada até recentemente, né? Então tinha diversos capítulos, né, vamos dizer assim, sumário executivo, declaração de escopo, work breakdown structure, organização. É um modelo lógico. Pense que para fazer um projeto, vamos lá, eu precisaria contar de uma maneira rápida para os executivos o que é esse projeto. Eu tenho que entender, por exemplo, quais são as features, as características que esse projeto vai ter para os usuários. Eu tenho que entender o trabalho a ser feito pela equipe técnica, os engenheiros, né? Em blocos, em pedacinhos muito bem divididos. Eu tenho que bolar um organograma para o projeto. Eu tenho que fazer um cronograma que diz quem faz o que, quando. Eu tenho que planejar um orçamento. Além disso, tem questões de qualidade, comunicações, os skills que as pessoas devem ter, os riscos que eventualmente podem ter. Tudo isso transformado num grande documento de 60, 70 páginas, acontecia um troço muito chato. As pessoas não liam. E pior que elas não lerem, elas não trabalhavam juntas no projeto. Elas não trabalhavam juntas. Elas basicamente nomeavam um gerente de projeto, ele sentava na sua cadeira e ficava preenchendo documentos e templates. Essa não é a ideia, especialmente se a gente quer fazer um projeto transformador numa comunidade para transformá-la numa cidade inteligente. Quando a gente pensa em fazer isso, a gente quer a colaboração, a gente quer a escuta, você quer trazer a comunidade para co-criar o plano de projeto e ter ideias mirabolantes durante a sessão. Então, baseado nisso, eu criei, inspirado na literatura, né, toda essa literatura clássica, entre elas o Business Model Generation, um mapa que fosse muito mais visual, que ele agrupasse os principais elementos de planejamento de um projeto. Por exemplo, você vai ver que o Canvas ele tem 13 blocos. Pô, mas 13 é muito difícil de memorizar. Então eu vou agrupar em perguntas fundamentais, em 5 blocos, né? Simplificações. A gente tem que simplificar um modelo mental para poder entender.
E conectar com os stakeholders, como eu mencionei várias vezes para vocês. Finalmente, existe uma sequência na qual a gente faz um planejamento. E eu posso antecipar que o porquê vem sempre em primeiro lugar. O propósito une as pessoas. Primeiro você estabelece o propósito e depois você pergunta, ok, agora vamos entender em detalhe o que eu vou produzir e depois como a gente vai produzir. Então tem essa sequência mágica que funciona na nossa cabeça. A cara do PM Canvas é essa daqui que vocês estão vendo no vídeo. Existem esses 13 blocos com temas totalmente fundamentais na área de projetos. Não fui eu quem inventou isso daí, né? Quem estuda gerenciamento de projetos nos últimos 50 anos sabe objetivo SMART, benefícios, requisitos, stakeholders, nada disso foi inventado por mim. Eu tirei da Bíblia do gerenciamento de projetos. Só que eu transformei ela numa metodologia colaborativa. E para fazer esse projeto em sessão, né, nós quebramos em perguntas fundamentais. Ó, o mesmo canvas, ele pode ser agrupado nessas cores, nessas 5 cores, respondendo essas perguntas. Por quê, o que, quem, como, quando e quanto. Parece simples, né? Vamos recapitular o nosso propósito, então. Eu falei para vocês que eu espero que vocês, nas suas regiões, formem equipes multidisciplinares. Eu também espero que vocês levantem-se da cadeira e vocês investiguem o que está acontecendo nessas comunidades. E com base nessa problematização participativa, vocês vão propor um projeto. Minha missão é fazer com que as aulas de cidades inteligentes, né, do tema principal, seja convertido num projeto, numa proposta. E que essa proposta seja atrativa, que ela de fato provoque as pessoas e fala, puxa, que boa ideia, por que a gente não faz isso? Eu tenho certeza que na comunidade que a gente convive, quando vocês propuserem esses projetos, vai atrair muita gente. Eu gostaria de mostrar algumas fotos para vocês. Então aqui é pré-pandemia, vamos dizer assim, né? Então eu pegava esse que vocês estão vendo, essa folha de papel grande, as pessoas estão numa sala confortável, com pranchetas, post-its, o quadro está lá na parede. E agora eu vou pensar e vou sintetizar num post-it a minha ideia em relação ao tema que está sendo tratado no momento. E é claro que isso vai gerar o debate. Eu vou conversar, vou debater, vou conversar, debater, e a síntese convergente do que eu debati, tcharam, vai lá para o Canvas. E assim a gente vai seguindo uma sequência, né? A gente vai preenchendo coluna por coluna, dessa maneira colaborativa, com diálogo, né? Nem tudo que a gente propõe é aceito pelos nossos colegas, mas justamente essa divergência e essa convergência é que faz a mágica acontecer. Lembrem-se daquilo que eu falei. Hoje nós fazemos coisas complexas, produtos complexos. Esses produtos, eles são muito difíceis de serem feitos sozinhos. Pensa numa companhia aérea. Você conhece alguém que consegue, por exemplo, gerenciar uma companhia aérea sozinho? Então, a modernidade gerou a complexidade dos produtos e ela precisa dessa inteligência distributiva. A gente começa a inteligência, quando que a gente começa a inteligência? Quando a gente faz uso do potencial, do background, da experiência de todos, né? Assim que a gente começa, de fato, a inteligência. Então aqui está o grupo preenchendo um canvas, você pode pendurar na parede,
Recentemente, eu, com o advento, né, com o surgimento da pandemia, eu descobri maneiras de fazer isso online, na internet, usando ferramentas de whiteboarding, como o Miro.com, miro.com. Existem vídeos que a gente pode passar para vocês, para ensinar vocês a usar o Miro. Eu acredito que seja mais prático, né? Vocês vão, ao invés de ter que se reunir presencialmente usando essa folha de papel, a gente emula essa folha de papel no Miro. Ok, pessoal, eu espero justamente que a gente possa colaborar. O meu e-mail é josé.finocchio@gmail.com. Vocês sintam-se à vontade para entrar em contato comigo.